O Tererê, ele, além do jiu-jitsu, né, é um cara que envolve muitas outras coisas, né? A relação dele, teve a questão também da abordagem das drogas, o conflito dele ali interno. Como é que foi entender o Tererê, um personagem tão ímpar, né? É um cara muito único. Como foi trabalhar, entender o que é ele e interpretar? Cara, eu vou te falar, eu tenho um tempinho de carreira fazendo vários personagens, assim, no teatro principalmente, né? Que eu comecei em 98 no teatro, então a gente vem, enfim, treinando bastante isso, como fazer uma outra pessoa, né? Essa é a arte de interpretar. Só que quando você pega uma história tão real, tão difícil, tão próxima, né? Porque a gente favela, então a gente sabe bem que a gente, enfim, infelizmente a gente perdeu vários amigos, assim, e quando a gente vê um cara, um guerreiro que passou por tudo isso e sobreviveu e tá aqui contando, é muito emocionante, é muito mais difícil, porque quando você, quer dizer, para mim pelo menos, né, eu como ator, se eu pego para fazer um cara que seria muito difícil fazer, mas vamos dizer, se eu pego o Grande Otelo, que já se foi, eu vou pegar relatos, eu vou pegar várias coisas, eu vou estudar, vou cair para dentro e vou tentar fazer da melhor forma. Mas ele não vai estar aqui para ele falar, ó, tá legal e não tá legal. E ele também, não, mesmo se ele tivesse, ele não é um faixa preta 5 graus. Eu não posso, se ele falar que tá ruim, eu vou ter que mudar tudo, porque se eu falar, tá ruim nada, tá bom, aí ia dar problema. mas Tomou falando uma sério, queda, né? fazer... Oi? Toma uma queda ali e já era. Pô, não dá. Tomar aquela safadinha ali que ia doer. Mas o lance cara, é muito pesado. Foi muito pesado fazer. Foi muito difícil fazer, porque é muito real, é muito próximo da gente. Quando a gente fez a cena Cracolândia, quando a gente fez a cena da venda da faixa, a gente vê o pai dele, a mãe dele, quando a gente vê eles contando com os olhos cheios de lágrimas e a gente ali, sabe, parecia um documentário, a gente ali do lado da equipe inteira, na casa dele, no quarto dele, vendo as medalhas, fazendo cena real no quarto dele, eu deitado na cama, que ele ficou ali na pior fase, que ele saía dali para Cracolândia, voltava, e aí às vezes não voltava, né? Então esse era o grande, quer dizer, essa era a grande luta da família, enfim. Então isso foi muito real, foi muito mais real do que fazer qualquer outro personagem que eu tive que estudar e interpretar ali. Eu vivi. A gente ficou o quê, Dudu? Uns 3 meses fazendo? Mais ou menos isso, porque eu ia aproveitar para falar, o Rafael, isso eu nunca tinha presenciado, cara. Ele é um cara que quando ele faz uma cena, ele realmente entra na cena e ele vive aquela cena, entendeu? Então, assim, por exemplo, na cena da venda da faixa, tava falando alguma coisa para o Rafael, perguntar alguma coisa, eu tinha até medo de falar ali com ele. Porra, pode acontecer aqui. É o Tererê que tá ali. Cara, eu ficava ali. Obrigado, irmão, mas é isso, cara, porque é uma coisa muito séria a ser contada, porque a gente conhece o Tererê, assim, quem conhece o Tererê, hoje em dia, quer dizer, quando lançar o filme, vai todo mundo conhecer mais o Tererê ainda, todo mundo sabe quem é o Fernando Tererê. Aí todo mundo fala, cara, é um cara que é surreal, casca grossa, passou o carro, assim, desmotivou muita gente, que a gente fala, porque todo mundo que era da categoria dele, a galera começou a parar de treinar, porque não tinha como ganhar do cara, o cara era uma avalanche, o cara, pô, e tinha torcida, aquela torcida, a favela inteira descia, né, Tijuca Tênis Clube, não é isso, Mestre Músico? Que, pô, a galera descia, fazia acontecer ali também. Então, mas aí a galera conhece o Tererê mais assim, aí conhece um pouco a história, ele, né, entrou pras drogas, que pena, mas a galera não sabe essa história a fundo, assim, então a gente vai contar exatamente como é que foi essa transformação dele, essa queda dele e essa volta dele. Então essa parte que vai todo mundo entender que o Tererê realmente ele não é só um campeão dentro do tatame mesmo, assim, você vê que o cara realmente deu a volta por cima, raspou o que seria
a morte aí, o que seria qualquer coisa que ele conseguiu raspar, botar para baixo e vencer, sacou? Venceu por pontos ainda. Ele nem chegou. Ele quase não finaliza. Ele foi uma briga dura mesmo, assim, sabe? Foi sinistro. Então, todo dia eu subia a favela, o Galo ali, o PPG. E a partir do momento que eu chegava no pé do morro, eu já me transformava em tererê. E a galera falava comigo. Eu não permitia falar comigo se não fosse como se fosse tererê. Só, obviamente, a gente brincava pra caramba, mas quando eu chegava no set ali, eu já fechava e transformava totalmente.